Fator desconhecido. Desde o início da humanidade, há casos documentados de homens e mulheres possuídos por forças demoníacas. A maioria apresenta os mesmos sintomas. A pessoa não pode entrar numa igreja porque sente náuseas, libera uma segunda personalidade maligna que fala com voz diferente da sua, se contorce e mostra uma força espetacular. Desde São Bento, no século VI, até o Papa João Paulo II, o exorcista se transformou numa figura mítica. Nessa cidade mora o padre José Antônio Fortea, o exorcista mais conhecido da Espanha. De todos os casos que eu tive, o mais extraordinário para mim foi o caso de Marta, porque é um caso que teve muitas fases e de uma complexidade extraordinária. O padre Fortea atuava há 4 anos como exorcista autorizado pelo Vaticano, quando se deparou com o caso de uma jovem universitária que apresentava sintomas estranhos. Este caso levou o padre Fortea a realizar numerosas sessões de exorcismo com esta jovem. Fisicamente, Marta é uma jovem entre 21 e 23 anos. Bonita, uma menina aparentemente normal. Eu la vi uma muchacha muito normal. José Manuel Vidal é um jornalista religioso do jornal espanhol El Mundo. Vidal testemunhou diretamente uma das sessões de exorcismo que o padre Fortea praticou em Marta. O padre Fortea nos disse que íamos para o porão da igreja. Quando entramos, ela mesma começou a fazer tudo. Colocou o colchonete verde no chão, tirou os sapatos e calçou as polainas brancas. Susci pedalmine servuntum in bonum. E a sessão começou. Ela ficou se contorcendo, deitada, durante 2 horas e berrando esse tempo todo. Por várias horas. E dava gritos guturais tão profundos que nenhuma voz humana seria capaz de fazer. Inter duas colunas, quid dixit puero tenenti manum sua columnas, quibus imminet domus. Segundo Fortea, essas vozes são de Marta. Estamos acumulando arquivos digitais para que futuramente alguma universidade especializada em idiomas estranhos possa determinar que idiomas ela usa. Que línguas la que usam? Às vezes ela fala latim, às vezes hebraico, às vezes aramaico, idiomas diferentes. O padre Fortea e José Manuel Vidal afirmam que durante um ato de exorcismo, Marta grita o tempo todo sem danificar suas cordas vocais. Durante 2 horas, a menina ficou gritando durante 2 horas, berrando, e quando o exorcismo terminou, 2 horas depois, ela levantou tranquilamente, calçou os sapatos, olhou para mim e me disse: "Oi, tudo bem?" E falava perfeitamente. Norma León é fonoaudióloga do Hospital da Universidade Católica do Chile e é especialista nos limites e nas capacidades da voz humana. Há pessoas que abusam muito da voz e nunca desenvolvem uma patologia vocal. Têm sistemas de compensação, boa voz, boa caixa de ressonância, respiram bem, podem gritar e fazer muitas coisas que afetariam outras pessoas sem sentir nada. A voz feminina, que parece uma voz feminina, não é natural. É como se fosse produzida. Além da análise de Norma León, as gravações atribuídas a Marta são analisadas por um laboratório particular nos Estados Unidos. A mulher parece estar usando uma voz não natural, mas o resto da gravação parece estar normal.
Enigma. Possuídos. A possessão demoníaca é uma realidade como a Bíblia sugere? Ou uma mente perturbada é a fonte de todo o mal? Anchuelo, Espanha. Sou o padre José Antônio Fortea e sou chefe de uma paróquia. Eu recebo as pessoas que alegam estar possuídas por demônios nesse país. Em 2001, o padre Fortea estava vivendo uma vida tranquila como padre de uma paróquia. Como ele poderia saber que logo uma completa estranha transformaria seu mundo tranquilo em algo irreconhecível? O nome dessa estranha era Marta e ela morava longe, em outra província. Os médicos estavam espantados. Durante 11 dias, Marta ficou à beira da morte na unidade de terapia intensiva. Para sua mãe, foram 11 dias de preces fervorosas. E quando Marta finalmente se recuperou, parecia que as preces da mãe dela haviam sido atendidas. Quando ela recebeu alta do hospital, tudo deveria voltar ao normal. Mas para Marta e sua mãe, o pesadelo só estava começando. A mãe dela começou a notar acontecimentos estranhos e barulhos inexplicáveis pela casa. Ela tentou não dar atenção, mas logo ela teria que encarar um terror que não podia ser ignorado. Eu estava em casa e, de repente, o telefone tocou e a mãe me disse: "Padre, minha filha está possuída." Ela me disse: "Estávamos na sala." Eu olhei para minha filha, ela levitou junto com a cadeira no ar e, naquele momento, eu não tive mais dúvida. Ela me disse: "Minha filha precisa de um exorcista e não de um médico." E eu descobri uma terrível possessão do mais alto grau. Antônio Iqueiras chefia o departamento de psiquiatria do Hospital Virgen de las Nieves, em Granada. Como psiquiatra, ele já encontrou vários pacientes que alegaram estar possuídos. Em 2002, ele soube do mais notório caso de possessão demoníaca da história da Espanha. O caso Marta. A primeira vez que ouvi o caso Marta foi lendo o jornal de circulação nacional. O jornalista ficou impressionado com tudo que aconteceu lá e descreveu nos mínimos detalhes. Ele disse que a garota levitava, que ela falava numa língua desconhecida e uma série de fenômenos que eu achei bastante interessante. Pouco tempo depois disso, o padre Fortea foi para Granada falar em uma conferência sobre exorcismo e perguntaram se era possível eu observar uma sessão como psiquiatra. Eu convidei vários psiquiatras para as sessões, a maioria deles descrentes. Eles excluíram completamente a possibilidade da existência de Deus, da existência do Espírito. Então, tudo tem que ser explicado pela ciência deles. Um certo dia de setembro de 2002, médicos e jornalistas estavam presentes para testemunhar o antigo ritual de exorcismo pessoalmente. Testemunha 1. Ela deu um grito medonho que foi o começo do estado que eu descrevo como estado de transe. Testemunha 2. A garota virou a cabeça na minha direção e me olhou com os olhos completamente brancos, como se a morte estivesse olhando para mim. O caso da Marta foi o terceiro caso real de possessão demoníaca com o qual me deparei. Foi um caso conhecido por muitas pessoas no mundo, porque uma das mensagens que recebemos numa das sessões era para conscientizar várias pessoas de que o mundo dos demônios existe. Exorcismo é o ato de expulsar espíritos malignos.
É um ritual feito para expulsar o demônio do hospedeiro humano. O Papa João Paulo II é conhecido por ter realizado exorcismos no Vaticano. Sob sua direção, o ritual católico do exorcismo foi revisado em 1999. A primeira mudança no ritual antigo desde 1614. Os novos rituais não são muito diferentes dos métodos tradicionais. A maior diferença envolve o reconhecimento da psicologia moderna. Os exorcistas de hoje têm que descartar qualquer problema médico ou psicológico que possa ser confundido com possessão demoníaca. Hoje em dia, o exorcismo sempre deve ser o último recurso. A possessão tem que ser provada através de 4 sinais básicos. A pessoa possuída demonstrar conhecimento de eventos ou fatos ocultos, saiba falar línguas que nunca foram ouvidas, demonstrar força física desproporcional ao tamanho do corpo ou idade e demonstrar aversão física às coisas sagradas. A maioria das pessoas pensa que no exorcismo acontecem fenômenos estranhos a cada minuto, mas é apenas um grupo de pessoas rezando por uma pessoa que na maior parte do tempo está deitada em cima da cama diante do altar. No caso de Marta, eu vi os efeitos da minha oração. Após participar do exorcismo de Marta e testemunhar fenômenos incomuns, José Manuel alega que agora se tornou um crente. O que ficou claro para mim desde então é que o bem e o mal existem. O bem e o mal estão em luta. Eu testemunhei lá ao vivo uma tremenda luta entre alguém ou alguma coisa. Todos os pacientes que conheci achavam estar possuídos por alguma energia, por algum espírito maligno. Eles acreditam que há uma força que os controla por dentro. Todos eles sofrem de uma doença mental. Tanto a Organização Mundial de Saúde quanto a Associação Psiquiátrica Americana concordam que, quando pacientes têm certeza de que estão possuídos por espíritos ou entidades, o diagnóstico provável são os transtornos dissociativos. Isso foi descrito por 2 das mais importantes organizações médicas internacionais. O estado de transtorno por possessão descreve perfeitamente a situação de Marta, um estado de transe. Os céticos querem que as pessoas entendam que, na maioria dos casos, nós não desacreditamos das suas experiências, não os consideramos charlatões ou fraudes. As coisas aparecem para as pessoas como aparecem, mas o problema é que isso não significa que a explicação que elas dão em termos de demônios ocupando suas mentes é a explicação correta. Oferecemos às pessoas outra explicação que esperamos lhes permita chegar a algum tipo de cura. Existem inúmeras pessoas que acreditam em possessão de espírito e coisas do tipo. Eu acho que existem pessoas que não se sentem à vontade com o século XXI e elas voltam ao passado em busca de explicações para as coisas e numa certa altura a possessão de espíritos foi a explicação que mais fez sentido, mas não faz mais para as pessoas que não se sentem à vontade com o modo como as coisas são. Agora isso pode ser uma fuga. A possessão de Marta tornou-se a obsessão do padre Fortea. Apesar de ter exorcizado todos os demônios dentro dela, um se recusou a sair. O padre Fortea acredita que foi o próprio diabo. Através de oração e persistência, o padre Fortea finalmente ficou frente a frente com o diabo. E foi quando ele teve uma das revelações mais chocantes de sua vida. O diabo disse ao padre Fortea: "Eu quero sair, mas Deus não deixa." Por quê? Padre Fortea perguntou. O demônio respondeu com 4 palavras: "Para que eles saibam." Finalmente o padre Fortea entendeu. É uma das revelações mais fortes que um exorcista pode ter. A possessão de Marta era vontade divina. Marta deveria ser um exemplo para o mundo. Um dia ela será libertada. Esse caso serviu para conscientizar várias pessoas de vários países da existência de demônios, da possessão demoníaca e do poder do exorcismo. O padre Fortea continuará a combater os demônios dentro de Marta. Com fé e persistência, ele espera um dia... Aí há 2 possibilidades. Uma é os espíritos encarregados de trabalharem por Deus, né, pela causa espírita, para que as pessoas do mundo inteiro saibam que a morte não existe,
que o mal continua sendo mal do lar, quer dizer, várias questões do mundo espiritual chamam minha atenção através desses acontecimentos, né? E a outra possibilidade, que eu acho que é a mais real, é que esse espírito está mentindo. Deus não está impedindo ele de sair, ele só está enganando o padre e ele quer continuar lá e quer que o padre pare de incomodá-lo. Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, é um livro muito fácil de entender, o livro é todinho de perguntas e respostas e você vai no assunto que mais te interessar, família, sexo, dinheiro, por que um é rico, outro é pobre, etc., né? Animais. E você pode baixar esse livro e outros livros sobre mediunidade, diversos assuntos, no link abaixo. Clique abaixo do vídeo, aí nos textos, que o texto se expande e você vai ter o link para os livros, tá bom? Se esclareça.